Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana, do Market Minds. Estamos aqui para mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto, agora na versão online aí por conta da pandemia, mas não poderíamos deixar de estar aqui trazendo esse conteúdo que vocês tanto gostam e tanto pediram para voltar. E hoje eu tenho a honra de receber alguém que eu admiro muito e que eu tenho certeza que muitos de vocês também. Eu tenho a honra de receber aqui Stormer para bater um papo com a gente. Tudo bem, Stormer? Tudo bem, Luana? Como é que vai, né? Estamos muito felizes aqui, né? E para nós vai ser um prazer muito bom conversar contigo e com todos os amigos e poder sempre compartilhar o máximo possível de experiência e de vivência que a gente tem dentro do mercado. Ouvi dizer que o pessoal, os monitores aí gostam um pouquinho do meu trabalho, então já mando um grande abraço para todos eles, tudo de bom para vocês também. Espero que vocês acompanhem lá o Café Tricô e Ações e por lá se apresentem para a gente poder mandar um abraço direto lá também. E cada vez mais. Stormer, então já falando aí da vasta experiência, a gente quer começar conhecendo um pouquinho mais, sabendo um pouquinho mais de como você conheceu o mercado financeiro, como é que você veio parar neste universo. Então, em verdade, Luana, eu sou de formação, tá? Eu fiz já várias coisas na vida, tá? Eu comecei minha vida como piloto privado e depois fiz o piloto comercial. Meu pai era da Varig, ele queria muito um filho que fosse comandante da Varig. E eu fiz todo o curso de piloto privado e piloto comercial. Eu sou apaixonado por aviação. Aviação é uma coisa que acho que está no sangue da família. Só que lá pelos 17 anos e meio, eu entrei numa sala de cirurgia com meu irmão, que tinha entrado na medicina, e aí eu fiquei apaixonado pelo ato cirúrgico em si, e realmente gostei muito da ideia de me tornar um cirurgião. Fiz medicina na Federal do Rio Grande do Sul, depois eu fiz cirurgia geral no Hospital de Clínica de Porto Alegre, depois eu fiz cirurgia plástica no Hospital de Clínica de Porto Alegre, ou seja, foram praticamente 4 anos, 6 anos de faculdade, mais 4 anos de especialização. Em 98, quando eu estava praticamente saindo já da residência da cirurgia plástica, eu estava no bloco cirúrgico, comendo um sanduíche, né? Tem um estar médico ali, e uma das pessoas mais, digamos assim, ricas do Rio Grande do Sul entrou na sala. Ele é um professor de otorrino, e estava ali comendo um sanduíche comigo, e eu olhei assim para ele: professor, posso lhe perguntar uma coisa? E daí, claro, Alexandre, como é que o senhor ficou rico? Ele olhou assim, pô, Alexandre, nunca ninguém perguntou isso antes, nem o presidente perguntou isso antes, como é que tu pergunta isso? Não, é porque se foi operando o nariz, eu adoro operar o nariz, né? A rinoplastia é uma cirurgia extremamente deliciosa. Ele deu uma gargalhada e falou assim: não, olha só, Alexandre, a gente não consegue ficar rico com o dinheiro que nós fazemos. A gente fica rico quando a gente coloca o nosso dinheiro a fazer dinheiro para a gente. Aí eu olhei para ele: ok, mas no que o senhor investiu então? Daí ele disse assim: a minha fortuna eu fiz em imóveis e eu fiz em ações. E aí, ok, tá. Só que eu olhei para os meus mirrados de dinheiro que eu tinha na época, porque residente é completamente pelado, residente não tem dinheiro, a gente ganha uma bolsa para subsistência, digamos assim. E pensei: tá, imóveis acho que não vai rolar. Então vamos para a Cesita, vamos para ações. E daí eu abri uma conta numa corretora, e eu me lembro que a primeira ação que eu operei, e não sabia nada de análise técnica, nem nada de análise fundamentalista, isso nos anos de 1998, foi a Cesita 4. Ela estava cotada em R$ 2,34, então era uma ação bem baratinha, e eu com o meu parco dinheiro podia comprar um monte daquele troço. E é óbvio que eu comprei um topo nela, né? Tinha que comprar um topo, né? Eu comprei um topão, o mercado ficou caiu uns 35%, quase 40% do topo o ano inteiro, metade do ano caiu. E daí eu, putz, meu Deus do céu, mas que coisa! E lá olhando, e só acompanhando e vendo a ação caindo. E qual era a sensação? Sim. Sofrenildo sai de férias, sabe? Assim, tipo, pô, todo mundo está bem com a ação, eu fui lá, comprei a única que caiu tudo isso. E daí eu voltei para conversar, inclusive, com esse professor, e perguntei: tá, mas vem cá, professor, olha aí, eu tô tomando esse toco violento, mas e tal. E ele disse: não, tem que aprender a escolher a ação, tem que aprender o que tu está fazendo, tem que aprender quando é que vai comprar, se é o melhor momento, essas coisas todas. Operar no mercado de ações, basicamente,
escolher a ação e escolher o momento que tu vai comprar a ação. Se tu não fizer as duas coisas certas, tu tá ralado. A vontade que eu tive foi dizer pro cara, pô, por que o senhor não me disse isso antes? Que você também não perguntou, ele ia dizer. Eu não perguntei, né? Então eu não pude falar nada para ele. Ok, né? Eu peguei, aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio presencial na Califórnia, era cirurgia de cabeça e pescoço, e aí na biblioteca da faculdade que eu estava, tinha realmente de um lado os livros de medicina e do outro lado realmente livros de mercado financeiro. E eu lembro que eu passava o dia inteiro, então, trabalhando, né, no hospital, junto com a equipe, e de noite eu ia para a biblioteca e ficava até altas horas da noite andando de um lado para o outro, né, basqueteando. Um pouco medicina, um pouco finanças, um pouco medicina, um pouco Isso, ações, e assim ia a isso, divisão, cansava de um e ia para o outro. exatamente, basqueteando entre um e outro, né? Foram alguns meses intensos disso, e aí quando eu voltei de lá, eu trouxe na verdade, 3 malas, né? Uma mala de roupa minha, uma mala de livro de medicina e uma mala de livro de mercado. Naquela época não existia YouTube, só para contextualizar os amigos, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha esses vídeos de mercado financeiro, qualquer informação que a gente quisesse sobre o mercado financeiro, a gente tinha que ou comprar fisicamente os livros, ou eventualmente comprar através da internet, esperar uns 2 ou 3 meses até o livro chegar. Então era algo bastante demorado, algo muito, muito complicado mesmo. E daí começou a desenvolver o gosto pelo mercado, Luana. Foi assim, basicamente, né? Mas nisso, entre desenvolver o gosto e fazer isso de forma como a sua principal profissão, levou quanto tempo? Então, em verdade, à medida que eu fui estudando, e o primeiro livro que eu li foi A Beginner's Guide to Short-Term Trading, que seria um guia para o iniciante para operações de curto prazo, né? Escrito por uma autora chamada Toni Turner. É bem interessante o livro, é um livro muito bom para quem está no início de conhecimento de análise técnica, e está no início de conhecer como é que opera o mercado, as coisas todas. Tem uma série de dicas bem boas ali. Volta e meia eu revisito esse livro, mesmo 22 anos depois de estar no mercado, eu dou uma olhada nesse livro, tem coisas legais ali. E sim, eu comecei no início como operação de position, porque como eu era cirurgião plástico, eu não tinha muito tempo para estar acompanhando o mercado, não tinha o dia todo para estar olhando o mercado. Então, o que eu fazia eram operações de gráfico semanal, em que eu olhava o gráfico na sexta-feira, final de pregão, eu definia, então, meus pontos de entrada para a semana seguinte, colocava umas ordens start de compra e, eventualmente, uma ordem de stop ou um alvo mais longo. Naquela época, nem tinha muito bem start e alvo, então, o que eu fazia era um pouquinho diferente. Eu ligava para o meu, na época, meu assessor, era meu broker, ele dizia o seguinte, cara, esse papel aqui, se romper esse ponto, você vai comprar para mim, e se perder esse ponto, você vai me avisar, ou se chegar nesse ponto, você vai me avisar, porque daí eu vou liquidar as operações. Então, era tudo por ligação. Eu ligava o cara e combinava com ele, deixava tudo combinado, ele era meu stop, entre aspas, né? Porque ele podia estar acompanhando full time isso, né? Às vezes eu ligava para ele e dizia, cara, quero comprar Petrobras. E eu nem tinha, às vezes, o capital na corretora. E daí ele dizia, não tem problema, traz aí no final da tarde e eu te digo quanto é que eu consegui comprar. Porque eu nem sabia quanto é que estava cotado, porque a gente não tinha cotação em tempo real, era algo assim bizarro, né? Aí quando eu chegava lá com o dinheiro contado, entregava para ele, ele dizia, tá, quanto é que tu comprou? Ah, comprei a tantos reais. Daí ele me dizia, é óbvio que ele me tungava, é óbvio que ele comprava mais barato e me vendia uns 10 centavos mais caro, isso é óbvio, tá? Mas fazia parte da existência do mercado naquela época. Hoje isso não acontece mais, porque a gente tem as ofertas de compra e venda em tempo real, o book ali aparecendo direto, assim, a gente sabe exatamente quanto é que a gente está pagando, quanto é que a gente está vendendo por tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era uma época que se tinha muito menos ansiedade em relação ao mercado financeiro, né? Ah, sim, as operações elas eram muito mais, pelo menos a forma como eu fazia, elas eram muito mais longas, e porque elas eram muito mais longas, então eu pagar 10 centavos a mais ou 10 centavos a menos, não ia dar elas tanta em si diferença assim, né? não geravam uma diferença tão brutal assim, porque meu alvo era 8, 9, 10% para cima, e meu stop era uns 3, 4, 5% para baixo. Então, eram operações mais sossegadas. É claro que, à medida que você vai encurtando o seu período operacional, Luana,
você precisa se tornar cada vez mais preciso no ponto exato de entrada. Cada um centavo a mais que você paga pode muitas vezes ser o lucro ou o prejuízo daquele trade que tu está executando. Então, sim, quanto mais curto o período operacional, mais preciso e mais, digamos assim, focado você tem que estar. Então, como fazer essas operações de position, era bem mais sossegado naquela época, sem dúvida. Mas respondendo a tua pergunta, eu fui operando como cirurgião plástico e position até os anos de 2008. 10 anos, então. Desde que você conheceu, 98, então 2008, 10 anos. Exatamente. E aí, nesses 10 anos, eu consegui fazer com as operações de position um colchão de liquidez, um colchão de capital, que me permitiu, ok, tá, já posso me aposentar tranquilo, não tem muito mais estresse. Mas, na verdade, a minha aposentadoria ela nem foi desencadeada por isso, sabe, Luana? A minha saída da cirurgia plástica ela foi desencadeada por outros fatores que depois até pode comentar sobre isso. Agora eu quero saber desses fatores agora, fiquei curiosa. Porque eu sei que você gosta, né? Você realmente gostava da cirurgia. Então, agora a gente quer a sinceridade. O que levou você a sair da cirurgia e dizer, tá, agora não vou mais fazer isso? Tá. Bom, o que acabava acontecendo, tá? A partir de 2002, muitas pessoas começaram a me pedir, me ensina pra gente como é que você faz as suas operações de mercado, como é que você analisa o mercado, como é que você olha o mercado. Então tá, a gente começou a fazer como se fossem pequenos grupos de estudo no final de semana, eu, o Leandro, a gente sentava com uma turma e apresentava como é que a gente lia o mercado, como é que era a análise técnica, essas coisas todas. E isso me consumia os finais de semana. Durante a semana, eu estava focado na cirurgia plástica. Tá? E, naturalmente, que o cara, quando é jovem, ele não se importa muito com isso. O cara, quando é jovem, ele trabalha de maneira absolutamente brutal. Eu me lembro quando eu era residente, eu cheguei a trabalhar 144 horas por semana. Nossa. A gente trabalhava direto, porque fazia plantão de 24, às vezes 36 até 72 horas, assim, ó. Direto, semanas inteiras. E foram várias e várias semanas assim. Então, nesses anos de 2002, 2003, 2004, 2005, eu fui nessa tocada um tanto quanto pesada, né? Um tanto quanto violenta. Em 2005 nasceu minha filha, a Carol, nasceu em 2005, e obviamente as coisas mudam, tu precisa de mais tempo para cuidar da família, tu precisa realmente focar muito mais nisso. Eu dei uma diminuída no ritmo, e aí em 2008 foi um ano difícil para mim, sabe, Luana? 2008 eu posso dizer que talvez tenha sido meu ano pessoal mais desafiante, assim. Não por causa do mercado, não foi por causa do crash do mercado, o crash do mercado em si não me abalou, até porque eu tinha feito excelentes operações no início do ano, então o crash do mercado não foi o problema principal. O problema principal foi que em 2008, justamente no mês em que iniciou o crash de 2008, que foi em maio de 2008, eu lembro que era tipo uma sexta-feira, eu estava olhando o mercado, minhas posições em Vale, uma série de coisas, eu estava com um belíssimo lucro em várias operações dela, estava até pensando em fechar umas operações. E aí a minha esposa, minha ex-esposa na época disse, olha, a Carol está com um pouquinho de febre. Ok, 3 anos de idade, febre normal, cheguei em casa, ela estava um pouquinho abatidinha, tinha um pouquinho de febre de fato. Eu dei uma examinada, nada demais. Aí eu falei, olha, segunda-feira, se a febre continuar, tu leva na pediatra. Segunda-feira ela levou na pediatra, a pediatra examinou, tal, voltou na terça-feira, e aí ela me diz, a pediatra disse que não é nada, depois é só uma virose. Terça-feira eu olhei, ela continuava bastante prostradinha, meio que paradinha, febre. Eu falei assim, tá, leva amanhã de novo na pediatra, porque eu não tô achando isso só uma virose. Eu tenho um pequeno nódulozinho aqui na parótida que ela não tinha ontem, e para mim isso pode ser uma cachumba. Aí tá, ela levou na quarta-feira, aí a pediatra já ficou puta comigo, porque obviamente, eu ia paciente segunda, vou olhar na quarta. Mas tudo bem, ela examinou, pediu os exames de sangue, falou, colhe esse exame de sangue na semana que vem e traz para mim. Aí a minha ex-esposa disse isso, eu falei, tá, mas tudo bem. Na quinta-feira ela continuava meio prostrada, eu falei, não, negativo. Tu vai levar ela na pediatra amanhã de novo, porque isso não tá ok. Não dá para esperar até sexta-feira. Não dá para esperar até semana que vem. E aí a minha ex-esposa disse, pô, Alexandre, eu já levei na pediatra 2 vezes a semana, leva de novo que eu não tô gostando disso, isso não tá legal.
E aí, na sexta-feira, quando ela chegou na pediatra, a pediatra examinou, e assim que ela examinou, ok, vamos para a emergência do hospital, vamos internar, porque isso aí realmente tem uma coisa muito diferente. E aí fez vários exames, a gente passou aquele final de semana indeciso sobre o que era. E na segunda-feira se fez diagnóstico de leucemia. E aí tudo mudou. Aí tudo muda. Aí, obviamente, bom, então tá. Ok, vamos fazer o tratamento, vamos resolver. Vai ser um tratamento longo, vão ser uns 3 anos de químio, vão ser uns 3 anos e meio. Não vou poder gastar muito meu tempo com coisas que não são absolutamente indispensáveis, eu tenho que estar presente. Então eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher aquilo que me consumisse menos tempo, me permitisse estar com ela, sem estresse. E aí, óbvio que a cirurgia plástica, ela é uma amante muito, digamos assim, exigente. A cirurgia plástica, ela te exige presença. Tu não pode fazer cirurgia plástica sem estar prestando atenção, sem estar 100%. disponível para o teu paciente, sem estar podendo atender ele a qualquer horário, em qualquer momento. O mercado não. O mercado tu escolhe quando é que tu vai dar atenção para ele. O mercado tu escolhe. Agora eu quero operar, agora eu não quero operar, agora eu posso operar, agora eu não posso operar. E como as duas, tanto o mercado quanto a plástica, estavam me oferecendo um retorno financeiro bastante parecido, na época, eu peguei e falei, olha, eu vou fechar a clínica, eu vou fechar o consultório, vou ficar só no mercado. Não foi uma decisão simples, tá, Luana, sendo bem franco, porque, na verdade, toda a família vê assim, pô, Alexandre, mas tu vai parar com a cirurgia plástica e tu vai ficar só no mercado, o mercado é perigoso, como é que tu vai te sustentar, como é que tu vai te garantir, e a tua filha tá doente, tem certeza? Então, sim, teve pressão da família, até hoje minha mãe não curte muito a ideia, porque o sonho da existência dela era ter um filho sem plástico, lógico. E, então, assim, houve resistência da família, mas eles não falaram nada muito, digamos assim, pesadamente ostensivo contra. Foi uma decisão difícil, mas foi necessária. Não tinha como. Na verdade, hoje, olhando retrospectivamente, e é importante talvez até passar isso para os amigos, retrospectivamente falando, eu tomei a decisão equivocada no sentido de eu não precisava ter fechado a cirurgia plástica completamente. Eu poderia ter ficado só mais seletivo, eu poderia ter escolhido, eu vou operar só a cirurgia de prótese, que é uma cirurgia rápida, fácil, em 1h30 está feito, está resolvido, o resultado fica fantástico em 99% dos casos, não tem tanta complicação. E isso me permitiria ainda ter uma porta, se necessário, de fazer uma das coisas que eu mais gostava de fazer na vida, que era a cirurgia. Que era fazer cirurgia. Mas naquele momento, e numa situação de pressão, de estresse, poxa, filha doente, foi a decisão a ser tomada. E depois, bom, Carol começou o tratamento, a gente sabe que hoje a Carol tá bem, né, graças a Deus, e como é que foi o depois, durante o tratamento dela, lidar com o mercado e com situações, às vezes, de pressão no mercado e a situação de casa? Então, uma boa pergunta, né, porque na verdade, assim, eu tinha ela no hospital, fazendo muitas vezes químio, e nós tínhamos um crash em 2008. Pois então, uma pressão assim, ó. O mercado caiu de 60%. E um monte de gente me perguntando sobre o mercado financeiro. Muitos alunos apavorados, precisando de orientação, e perguntando o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Está na hora de comprar, está na hora de vender, me esconde debaixo da mesa. Então, sim, uma pressão muito importante. Por isso que eu digo que 2008 foi um ano de construção de uma mentalidade muito forte, porque depois que tu passa por um ano daqueles, todo o resto é, digamos assim, fácil. A walk in the park, como dizem os americanos, é caminhar no parque, né? Foi um ano difícil, sim. Tá? Eu precisei muitas vezes concentrar e focar no que eu estava fazendo dentro do mercado para poder dar o máximo possível de orientação para as pessoas que estavam precisando dessa orientação. Algumas coisas que eu pude tirar de conclusão bastante nítida nisso.
Naquela época que eu operava o meu capital, metade do meu capital operava em sistemas objetivos. Sistemas em que o sinal aparece no gráfico e tu não tem como questionar, é uma entrada ou não é uma entrada. E a outra metade do capital eu usava modelos discricionários, em que tu faz uma análise do gráfico e aí tu vai decidir se você quer montar a operação comprado ou se quer montar a operação vendido. Bom, o que acabou acontecendo? Metade do meu capital era discricionário, metade do meu capital era objetivo. Durante todo o período principal de tratamento dela, que foram os primeiros 6 meses de tratamento, as minhas operações objetivas evoluíram exatamente como o sistema objetivo mostra, com o nível de acerto se mantendo em torno de 70%, 65%, com payoff de 1,3, 1,2 para 1, tudo evoluindo dentro dos conformes. Ou seja, estava ganhando dinheiro nesse sistema. Ganhando dinheiro no sistema, objetivo. No discricionário, todas as operações que eu fazia, eu perdia. Todas. Eu acho que foi o ano que eu consegui fazer o meu recorde de operações no loss consecutivas em 6 meses. Era um trade atrás do outro. Loss, loss, loss e loss. Aí eu me lembro que eu estava no hospital, no saguão do hospital, e eu encontrei um amigo meu, psiquiatra, que sabia que eu era trader há muito tempo. E aí, Stockman, como é que tu tá? E eu, pois é, cara. Pô. E ele sabia da situação da Carol no hospital. E eu disse, cara, sei, cara, tô meio enrolado, assim, porque eu tô fazendo as operações, tá dando loss, não sei o que tá acontecendo, não sei, cara. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Stockman, tu é um... Mesmo, né? E daí eu, por que, cara? Tu é um... E eu, mas por que tá dizendo isso pra mim, cara? Ele olhou assim, cara, olha só, cara, tu tá com a tua filha internada, em tratamento, fazendo químio, você acha que você se permitirá estar no seu escritório fazendo dinheiro, operando no mercado financeiro? O que está acontecendo contigo? Você está no escritório, mas você está com uma sensação de culpa. Porque enquanto você está no escritório, sua filha está fazendo químio. E qual é a sua capacidade de concentração para fazer o seu trade da maneira correta? É próximo do zero. O que você deve fazer é para de operar esta M e te concentra em cuidar da tua filha. Aí quando ele falou aquilo, Lana, a ficha caiu, eu li assim para ele, pô, tu podia ter me dito isso antes, né, cara? Podia ter me dito isso antes, né, cara? E aí, dito e feito, né? Eu parei com todos os modelos, inclusive com os modelos objetivos que estavam dando dinheiro, né? Fazendo dinheiro. E me concentrei em cuidar dela por um bom tempo, foi mais uns 3, 4 meses até que ela saísse do hospital. E assim, esse seria um ponto que eu preciso deixar bem claro para os amigos. Quando a gente tem uma situação pessoal muito dramática ou muito difícil a ser resolvida na nossa vida, a gente não consegue fazer dinheiro no mercado. Não operando de forma discricionária. De forma objetiva até consegue, mas de forma discricionária, a maior probabilidade é que o mercado vai saber que tu está machucado, o mercado vai saber que tu está com dor, e quando você está com dor, você não quer mais dor para você. E aí o que o mercado faz? Ele começa a te apertar justamente onde está doendo e te causa mais dor, e daí você começa a estopar antes do necessário, você começa a sair do mercado antes do que precisava, antes do teu alvo ser atingido, antes do seu stop ser atingido, e você começa a perder dinheiro rapidamente, e tudo se torna algo muito pior do que poderia ser. Né? Então, ali foi uma lição importante em 2008, não operar enquanto você não se encontra emocionalmente estável, e também se tornar uma fortaleza emocional, sabe, Luana? Eu acho que as pessoas elas precisam entender que para a gente conseguir fazer dinheiro no mercado, a gente não pode deixar abalar por ele. Nós temos que nos tornar absolutamente inabaláveis pelo mercado. O mercado pode fazer o que ele quiser na minha frente que não me estressa mais. Isso é algo que eu boto muito na tecla realmente da forma como a gente encara o mercado. É claro que existem, né? Falando aqui, existem várias coisas que o trader
trader, o investidor precisa para que isso seja possível. Exemplo, um plano, exemplo, ter uma metodologia operacional, exemplo, ter gerenciamento de risco. Essas coisas, né, junto com, claro, o preparo psicológico, mas isso vai permitir que ele tenha essa mentalidade inabalável diante do mercado. Sem isso, a gente já sabe que não é possível, né? Não existe como realmente, né? Não existe é meio forte dizer, mas assim, não tem como. É complicado. Tem uma outra coisa que ajuda muito criar essa fortaleza emocional e poder operar o mercado sem absolutamente se deixar abalar muito por ele. Mas isso é uma coisa mais complexa de ser feita. Qual que é? É você operar apenas o dinheiro que você pode perder. Porque às vezes eu vejo pessoas operando um dinheiro que, se elas perderem, elas estão completamente falidas, endividadas. E aí isso coloca sobre a situação uma pressão muito grande. E aí, automaticamente, quando você opera para não perder, você acaba perdendo. Exato. E aí fica Então, muito mais difícil, né? fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. E, Stormer, como você, ao longo do tempo, foi desenvolvendo esta mentalidade? Porque você disse, hoje o mercado pode fazer o que ele quiser na minha frente, que isso não me abala. Mas não foi assim desde o início, né? Não. Como que você teve, quando que você começou a ter mais essa percepção e como que você foi trabalhando isso ao longo do tempo para hoje chegar e falar isso? Na verdade, o que acaba acontecendo, assim, tá? É uma pergunta boa, tá, Luana? Mas o ponto é o seguinte: para algumas pessoas, perder um único real é uma tragédia. Tem algumas pessoas que simplesmente não conseguem perder um único real sem que aquilo destrua completamente a tranquilidade e a paz de espírito daquela pessoa. Para outras pessoas, como por exemplo eu, o dinheiro em si, ele não tem tanta importância. Para mim, existem 350.000 outras coisas na vida que são mais importantes do que o dinheiro em si. O dinheiro é importante? Sim, ele é importante. Mas ele não é motivo para me tirar o sono. E nunca foi. Mesmo quando eu não tinha muito dinheiro. Mesmo quando eu era um cara que mal tinha dinheiro para pagar o aluguel do meu apartamento. Ele não me tirava o sono. Tá? Então, a forma como eu lidei com o dinheiro sempre foi dessa maneira. Eu entendo o dinheiro como energia vital. Tá? A energia vital que a gente transmuta em matéria. Né? E como eu sou um cara muito energético, digamos assim, como eu sou um cara que tem muita energia para fazer as coisas, eu sei muito bem que se eu perco dinheiro hoje, amanhã eu vou lá e faço mais. Se eu perco dinheiro hoje, amanhã eu vou lá e faço mais. Eu tenho essa nítida convicção. Tá? Então, nesse sentido, eu nunca tive o pavor de perder dinheiro. Tá? Eu não tive esse pânico, que muitas pessoas eu entendo que têm por aspectos de formação familiar, ou mesmo de formação psicológica. Então, assim, isso já me facilitava muita coisa. E a segunda coisa que me ajudou muito foi entender que o processo de operar no mercado, o processo de trabalhar como trader, basicamente, Luana, ele é entender que tu não pode te focar na coisa errada, tu tem que te focar na coisa certa. O que é focar na coisa errada? Muitas pessoas começam a operar no mercado financeiro com o foco em fazer dinheiro. Isso é focar na coisa errada. Quando você se foca no fazer dinheiro, você não se foca no processo. Você não se foca na metodologia. Você não se foca no que é a tomada de decisão correta que deve ser feita. Então, o ponto principal é você perceber que, cara, se eu tomar as decisões corretas dentro do mercado, não importa o resultado financeiro no curto prazo, no longo prazo, o resultado virá de forma natural a partir da sucessão de tomadas de decisões adequadas. E aí, com isso, levar um stop numa operação deixou de ser um sofrimento. Passou a ser apenas a execução monótona de uma técnica. A execução chata de como deve ser feito todo o processo de operar no mercado, sem absolutamente nenhuma emoção. Então, quando eu aperto um botão de entrada na compra ou na venda,
aquilo não gera mais aquela adrenalina, aquele disparo de serotonina, de todos os neurotransmissores que deixam o cara viciado em mim. Eu aperto o botão aqui, eu tenho que comprar aqui porque apareceu esse sinal, eu calculo meu nível de stop, meu risco aceitável, quanto é que eu vou perder, quanto é que eu vou ganhar, e está feito o trade, pronto, acabou. Chega quase a ser chato. É monótono. É monótono. Não é algo que tu tire assim prazer, né? Operar no mercado não deve ser algo do qual nós tiramos prazer. Tu quer ter prazer? Cara, vai para um cassino, vai lá para o Conrad em Punta, ou vai lá para Las Vegas. Lá tu pode ter o prazer que tu quiser, tá? Mas eu, particularmente falando, conheço várias outras maneiras na vida de se ter prazer, e prazer muito melhor, do que ficar operando no mercado financeiro. E muito, muito mais saudável e muito mais barato, né? Digamos assim, Exatamente, também. exatamente. Muito mais saudável, muito mais barato, porque muitas vezes operar no mercado de forma viciada, tá, é algo extremamente maléfico para a saúde da pessoa. Tá? Porque o cara fica grudado na frente da tela do computador o dia inteiro, não consegue nem sair para ir no banheiro, simplesmente não consegue nem sair para almoçar direito, ele está almoçando pensando no mercado, ele está dormindo pensando no mercado, ele está tomando banho pensando no mercado. E não me entendam mal, tá? Quando eu entrei no mercado, eu era bem assim. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, você falou que, bom, na fase em que você ainda estava levando a cirurgia junto, você fazia mais as operações mais longas e tal, depois foi se intensificando, chegou o ano de 2018, você deixou a cirurgia para cuidar da Carol e depois você voltou para o mercado financeiro, que foi algo que você nunca deixou. Mas aí, nesse período que você voltou, como que eram as operações? Porque aí você tinha mais tempo realmente para o mercado. Aí você continuou a fazer operações mais longas ou isso foi cada vez ficando um tempo mais curto? E como é que foi esse período aí? Boa pergunta. Na verdade, foi um pouquinho diferente do que isso. O que acabou acontecendo, tá, Luana? Nos anos de 2000 até 2002, tá, foram os anos que eu estava construindo a minha clínica em Porto Alegre. Eu estava construindo uma clínica com um bloco cirúrgico, com uma CTI na sala de recuperação, estava investindo uma grana violenta. Eu ganhei muito dinheiro em 99, 2000, 2001 no mercado, fiz muito dinheiro ali, e automaticamente eu peguei esse dinheiro que eu tinha feito e eu comecei a investir na construção da clínica. Foram 2 anos de obra, então foi uma quantidade de obras brutal e muito dinheiro enfiado ali. Quando chegou no fundo do mercado, lá em 2003, eu não tinha capital para estar operando, eu tinha pouquíssimo capital. Na verdade, eu estava com o equivalente a hoje, o que seria em torno de 5 mil, 10 mil reais para poder operar. E daí o que eu pensei? Bom, eu preciso fazer com esse capital renda mais. Eu preciso que esse capital renda mais, até porque eu estou numa tendência de alta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar o position e eu vou entrar swing trade e day trade e eu vou direto para opções, uma opção a seco e vamos embora. Vamos triplicar esse capital em um mês. E eu comecei então a operar isso em 2002, 2003, 2004, num ritmo mais ensandecido. Eu fechei minha agenda em 2 dias da semana que eu ficava daí só operando. Qual não foi minha surpresa quando meus resultados pioraram? Eu saí de um time frame mais longo, que eu estava fazendo dinheiro, eu entrei em um time frame mais curto e meus resultados pioraram. Eu pensei o seguinte, cara, se eu, acompanhando o mercado uma vez por semana, consigo fazer tantos por cento, imagina eu acompanhando o mercado mais de perto, mais próximo, operando mais, fazendo mais trades, eu vou quintuplicar. Eu vou voar, vai. Eu vou abaixo. Só que não. Como se diz, né? Só que não. O que acabou acontecendo foi um verdadeiro desastre, tá? Porque eu estava operando num ritmo e numa velocidade ao qual eu não estava acostumado. Eu estava muitas vezes até mesmo forçando algumas operações, porque eu queria fazer dinheiro mais rápido para poder recarregar o caixa que eu tinha gastado na construção da clínica. E o ano de 2013, que foi um ano em que o mercado subiu quase 80%, foi um ano que eu terminei praticamente no empate, porque eu fiquei na porcaria do day trade e porque eu ficava operando viciadamente opções, caçando centavos a seco no day trade. Quando terminou o ano, eu vi aquela alta inteira que eu deixei no mercado, eu pensei, ok, estou fazendo burrice. E esse é um aspecto importante da minha vida, tá? Que eu sempre, volta e meia, trabalhei, tá? Não existe nenhum problema tu errar. Existe problema tu não aprender com o erro.
Tu errou e tu não aprendeu, aí é o problema. Exato. Então, assim, foi um ano que eu perdi, em 2003, tá? Operando um prazo extremamente curto, preocupado com a folhinha e não com a floresta, né? Tentando olhar o microcosmos, perdendo o cenário maior, e aquilo me funcionou para eu aprender a manter sempre o olho no prazo semanal, indicando para que lado o mercado vai no semanal, porque é para lá que eu devo estar operando. Até posso operar num prazo mais curto, e hoje eu faço muito swing trade, faço muito day trade, mas sempre respeitando a direção que o semanal está me indicando. E daí as coisas ficam muito mais fáceis. E aí um outro aspecto que me ajudou muito, sabe, Luana, na minha formação de mercado, foi meu pai, no sentido de que ele me deu uma orientação muito boa quando eu estava, digamos assim, ainda como piloto, né, lá pelos 17 anos. E daí eu me lembro de uma vez em que eu fui fazer um pouso, e eu realmente fiz um pouso ruim. Em termos de aviação, eu entrei de roda, assim, entrar de roda é tu pegar o avião e dar uma pancada na pista, assim, que eu não posei, eu agredi a pista. Eu fiz uma agressão contra a pista. E aí eu olhei assim, tá, que burrice que eu fiz, mas tá. Aí até o cara que estava comigo, o instrutor, falou, tá, vamos parar por hoje, que hoje não tá legal. E daí eu fui conversando com o pai, na volta do aeroclube, e daí eu olhei, pai, hoje eu fiz um erro brutal no voo, mas tal, não sei o que está acontecendo. E aí meu pai disse a seguinte frase a mim que ficou marcada, olha, Alexandre, tem dois tipos de erros na vida. Tem o erro aceitável e tem o erro inaceitável. O erro aceitável é aquele erro que tu erra porque tu não sabia, porque tu não conhecia, ou porque tu não foi avisado. O erro inaceitável é aquele que tu já sabe, tu já foi avisado e tu faz igual. Tu tem que ser intolerante com os erros inaceitáveis. Então tu já sabe como posar, tu já sabe qual que é a velocidade que tu tem que chegar na aproximação, tu já sabe qual que é a altura que tu tem que estar fazendo, tu não pode aceitar que tu faça isso de novo como um erro. E o mesmo eu trago para o mercado financeiro, sabe, Luana? Isso me ajudou muito no mercado financeiro, esse conceito de tem erros aceitáveis e tem erros inaceitáveis. Então, quando tu não conhece o que é um stop, é aceitável que tu não use o stop porque tu nunca ouviu falar de stop. Quando tu não conhece um controle de risco, é aceitável que tu monte a operação mais pesada do que aquilo que tu deveria estar montando. Quando tu não conhece um sistema operacional, ou tu não sabe o que é um sistema operacional, é aceitável que tu entre porque algum digital influencer falou que Cogna é 30, ou que Vivar lá sei o quanto, e tu vai comprar aquilo porque tu não sabe de nada, porque tu é um ignorante. Quando tu é ignorante, ok, é aceitável que tu erre. Agora, o que é inaceitável? É inaceitável depois que tu sabe o que é um sistema operacional, depois que tu sabe o que é um controle de risco, depois que tu sabe como é que deve ser operado, você continuar errando. Isso é inaceitável. E tu tem que ser intolerante com esse tipo de erro. Isso me ajudou muito no mercado, essa mentalidade que meu pai me passou lá desde os 17 anos de idade, sabe? E aí, em final de 2003, aí, depois desse ano mais operando overtrading quase, digamos assim, foi isso que você lembrou do tipo, nossa, eu preciso realmente aprender a mudar essa forma. E aí depois você passou a operar, você foi estudar mais de como operar o day trade, o swing trade, ou você voltou para um tempo gráfico maior? Como é que foi a abordagem? Livros e estudar, né? E aí tem alguns pontos importantes que eu defino como talvez a rota para o sucesso de um trader, tá? Ela é composta basicamente, na minha opinião, de 6 passos. Primeiro passo, definir um objetivo claro. Por que tu quer operar? Ah, eu quero operar para ganhar dinheiro. Não, desculpa, isso não é objetivo. Ganhar dinheiro não é objetivo. Fazer dinheiro não é objetivo. Então, se esse é teu objetivo, vai fazer qualquer outra coisa, porque tu pode fazer dinheiro vendendo picolé na esquina. Por que você quer operar no mercado financeiro? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor? Ah, tu quer ter uma qualidade de vida melhor sendo day trader? Esquece. Ah, porque eu quero montar um patrimônio sendo day trader? Esquece.
Ah, porque eu quero montar uma aposentadoria, ok. Então, tu tem agora um objetivo claro. Depois de ter o teu objetivo claro, desenha o plano para atingir esse objetivo. Ah, eu quero montar uma aposentadoria, ok. Então, meu plano é, vou escolher empresas boas, que tenham bons fundamentos, que sejam sólidas, que tenham bons gestores. Vou esperar que essas empresas apresentem um estado sobrevendido num gráfico semanal e vou tomar essas posições com stop e com alvos longos. Ok, tu criou um plano para chegar no teu objetivo de aposentadoria. Esse plano ele vai partir da criação de um processo decisório. Qual que vai ser o processo para decidir qual ação que eu vou comprar, quando que eu vou comprar, quando que eu vou estopar e qual que vai ser meu alvo? Isso é um processo decisório, que é a terceira coisa que você tem que criar para atingir o seu sucesso. Quarta coisa que você tem que produzir para alcançar o sucesso: perceber os erros que tu cometeu e evoluir com eles. E as pessoas não fazem muito isso. Quando o cara erra um trade, ele deixa de olhar aquele trade, ele para de olhar aquele papel, ele desliga o computador, ele vai fazer qualquer outra coisa, menos continuar estudando. Toda vez que eu terminava um dia no loss, eu parava e passava boa parte da madrugada estudando o que eu fiz de errado, o que estava certo, o que não estava certo, por que aconteceu aquele erro, o que eu levei em consideração, o que eu não levei em consideração. Porque isso faz parte do quinto passo para atingir o sucesso, que é persistir até atingir o objetivo. Isso significa dar o melhor de si. Dar o melhor de si. Isso foi uma coisa que também meu pai me passou muito, sempre com... Na verdade, esse conceito eu tirei até mais da minha mãe, né? A minha mãe, ela perfeccionista pra caramba, né? Ela mandava a gente arrumar a cama de manhã cedo, aí eu lá arrumava, deixava arrumado, né? Aí ela, daqui a pouco ela me chamava assim: já arrumou a tua cama, Alexandre? Já? Tu arrumou com a tua cara. Olha como isso aqui tá. Aí ela jogava uma moedinha e aí formava um buraquinho na cama. Ela dizia assim: isso não pode, isso é inadmissível. Tu não deu o teu melhor, tu sabe fazer isso melhor. Tu sempre tem que fazer o que é melhor, para tudo na tua vida. Então ela sempre me passou esse conceito de fazer o melhor de mim sempre. E esse talvez seja uma das rotas de sucesso também que possa ajudar o conceito com o trader. A gente precisa estudar, a gente precisa focar, a gente precisa entender o que a gente está errando. Se nosso modelo não está funcionando naquele momento, a gente precisa redesenhar o modelo, reduzir o tamanho de posições, montar o nosso planejamento. E aí vem o último passo para a rota de sucesso, que é manter sempre a mente aberta a novas ideias. Mas observa, manter a mente aberta a novas ideias não significa trocar de modelo a todo momento. Significa, eu vou ouvir esse modelo aqui desse cara, eu vou dar uma estudada, e eu vou ver se faz sentido junto com o meu modelo. E aí, se fizer sentido, eu agrego. Se não fizer sentido, ok, cara, valeu por ter me ensinado o teu modelo, achei bem legal, mas não faz parte da minha forma de olhar o mercado. Não é pular de galho em galho, né? Não é pular de galho em galho, porque se você pular de galho em galho, você não vai ter consistência no uso do método, e é impossível tu ter resultados consistentes se tu não tem consistência na metodologia que tu está utilizando. Exato. Nossa, esses 6 passos aí resume realmente o que é necessário. E o pessoal de casa, eu acho que assim, se vocês seguirem esses passos, vocês com certeza estarão no caminho. E ter a clareza, né? Tudo começa, como você falou, pela clareza do seu verdadeiro objetivo, né? Através do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é sempre só um meio de você fazer outras coisas. Exatamente. Eu acho que as pessoas, infelizmente, Luana, hoje, talvez porque a vida da gente seja tão corrida e seja tão cercada de informações vindo de tudo que é lado, as pessoas elas perdem muitas vezes o objetivo principal de por que elas estão aqui nesse mundo. Elas passam a vida sem refletir a respeito de por que elas estão fazendo as coisas ou mesmo vivenciando aquelas experiências. E uma vida que ela não é refletida, na minha opinião, ela é uma vida que não vale a pena nem sequer ter sido vivida. O cara não viveu a vida, ele passou pela vida. Tá? E hoje as pessoas não param muito para pensar, por que eu fiz esse trade? Eu tinha um argumento verdadeiro para fazer esse trade, ou eu fiz esse trade porque eu estava com vontade de operar?
ou eu fiz esse trade porque estava tudo subindo, eu não estava comprado em nada, eu estava me sentindo excluído da festa, eu quis comprar aquilo porque eu comprei o último papel que não tinha subido ainda, porque achei que o dólar ia subir, sem nenhum plano, sem nenhum método. Por que eu fiz esse trade fora do meu método? O que me levou a fazer esse trade fora do método? Eu estou me sabotando? Eu estou querendo me prejudicar? Estou querendo me autodestruir? Então, assim, eu entendo muito que as pessoas não pensam sobre isso. E, infelizmente, talvez, Luana, o ponto que mais seja importante para uma pessoa conseguir fazer dinheiro no mercado está relacionado a merecimento. Está relacionado a você acreditar que você merece fazer dinheiro dentro do mercado. Então, quem está nos ouvindo em casa agora, eu vou fazer uma pergunta. Você pode fechar os olhos e pensar a respeito dessa pergunta. E aí, quando você pensar, preste bem atenção no que a sua mente está respondendo para você. A pergunta é a seguinte: você acha que você merece fazer dinheiro no mercado financeiro? Porque se você se responder, não, porque eu não sei bem o que eu estou fazendo, ou não, se tiver, ou não, porque dinheiro é sujo, ou porque não, eu não quero ficar rico, porque rico é bandido, rico é malvado, rico é gente que explora os outros. Se você tiver qualquer coisa nesse sentido, como é que vai fazer dinheiro no mercado financeiro se tu acha que não merece? Não vai porque a sua mente te bloqueia. E ela te bloqueia? E aí, tem muitas pessoas, sabe, Luana, que às vezes alguns alunos meus chegam para mim e falam assim: pai, Stormer, olha só, eu estava aqui operando no mercado, eu estava fazendo ótimos trades, eu estava ganhando dinheiro. Aí eu cheguei num ponto que simplesmente comecei a errar tudo. E aí eu devolvi todo o dinheiro. Aí eu olhei assim pro cara e falei: tá, negócio, só um pouquinho. Em primeiro lugar, tu não ganha dinheiro no mercado. Eu nunca ganhei dinheiro no mercado. Ninguém nunca me deu dinheiro. Tu faz dinheiro no mercado, tá? Então, quando tu fala que tu ganha dinheiro, ganhar é um ato que não parte de merecer. Tu ganha coisas porque tu ganhou, foi te dado. Nunca as coisas que eu tenho na minha vida me foram dadas. Eu tive que conquistá-las. Então, tu faz dinheiro no mercado. Segundo, tu não devolve uma coisa que é tua. Devolve? Tu tá me dizendo que tu devolveu o dinheiro. Então o dinheiro não era teu. É isso? Para e pensa o que teu subconsciente está te dizendo com as palavras que tu está usando. As palavras que tu está usando estão me dizendo que você não acreditava que o dinheiro era seu e que o dinheiro era de uma outra pessoa e que você tinha que devolver esse dinheiro para outra pessoa. E foi isso que você fez. Então é complicado. Essa relação que nós temos, né, com o dinheiro e principalmente com se sentir merecedor, ela determina muito, muito da forma que a pessoa vai operar, da forma como ela vai se comportar diante do mercado. E a minha pergunta para você nesse momento, Stormer, é: você sempre se sentiu merecedor? Não. Importante a gente conversar sobre isso, tá? Quer dizer, não e sim. Tá? Não e sim. Tá? Porque quando eu estava lá, eu estudei no Anchieta, aqui em Porto Alegre, tá? No Anchieta eu era o nerd da turma. Tá? Numa época em que ser nerd não era algo, digamos assim, bom. Na verdade, ser nerd era péssimo. Tá? Todo mundo olhava para o nerd e fazia um monte... Era o bullying dito e feito. Eu vou dizer que assim, não era assim, vou ser bem franco, tá? Eu não gosto do termo bullying, tá? Porque a gente fazia muita sacanagem entre os nossos colegas, um com o outro, tá? E eu acho que aquilo era um processo de amadurecimento. Então, quando tu levava preparatório para a sacanagem... vida já, né? Isso é um laboratório para a vida, tá? Eu acho que o que eles chamam de bullying hoje, na verdade, era, na minha opinião, a forma como o adolescente se preparava para a vida adulta. Porque quando você está na vida adulta, vai ter sempre alguém mais forte que você vai dizer: cara, tu tem que fazer isso porque eu estou te mandando. Tu faz isso dessa maneira. Vai ter sempre alguém querendo te obrigar a fazer coisas. Vai ter sempre alguém, muitas vezes, fazendo até um assédio moral, entre aspas, e que você vai ter que engolir
como homem e dizer, ok, vou fazer. Só que o que acaba acontecendo, na medida em que tu proíbe esse tipo de brincadeira, entre aspas, esse tipo de sacanagem, esse tipo de gozação, esse tipo de pilhagem, você começa a formar as pessoas mais fracas, né? Pessoas que não têm capacidade de ouvir uma única piadinha de mau gosto, que se sentem ofendidinhas. Ui, me machucou meu sentimento, estou me sentindo triste. E de Então, lidar assim, com as não. situações reais da vida, porque a vida é difícil. Viver não é Exato. fácil. A vida, se a gente for pensar até fugindo um pouco do assunto, mas for pensar até num âmbito da natureza em si, a natureza é algo que não é fácil. É algo que tem competição, Exato. é algo que tem, enfim, não é fácil. Tu vai levar um monte de não na cara, tu vai ter um monte de stop sendo estopado na tua cara, e essa é uma preocupação que eu tenho com essa geração mais nova, porque eles não estão acostumados com frustração, porque eles nunca ouviram um não, nunca ouviram uma pancada, nunca ouviram cara, faz isso aqui porque eu estou mandando, né? E daí eles vão para o mercado e acham que no mercado eles vão poder brigar com o mercado, porque as vontades deles sempre foram feitas. Não, não é assim. Não é assim. Então, nesse cenário, tá? No Anchieta, eu já era um cara que, particularmente falando, a turma não gostava de mim, né? Eles só começaram a gostar de mim lá pelo terceiro ano do científico, quando era pré-vestibular, porque eu comecei a passar cola para todo mundo, todo mundo passou por minha causa, obviamente. Aí eles me adoravam, né? E daí eles perceberam que provavelmente eles iam trabalhar para mim, e daí eles começaram a me adorar mais ainda, e daí foi só daí que as meninas começaram a gostar de mim também. Porque eles olharam, eu acho que eu acho que na Eu acho que verdade ele tu é um vai bom saber. partido, eu acho que na Eu verdade acho que tu vai se dar bem. ali Aí elas começaram a largar os surfistas e começaram a vir para cima de mim. Né? Foi daí que eu virei surfista. Mas, enfim, o fato é que. Então, assim, naquela época eu tinha a ideia de que sim, eu merecia fazer muito dinheiro, porque eu tinha estudado, eu tinha me preparado, eu tinha me dedicado, eu tinha gasto bons anos da minha vida na preparação de uma mentalidade que fosse perfeccionista, uma mentalidade que fosse disciplinada, uma mentalidade que fosse focada em resultados. Sim, eu percebia isso. Só que, ao mesmo tempo, quando eu entrei no mercado financeiro, eu tinha uma dúvida se eu tinha capacidade técnica suficiente para produzir o resultado. E daí era uma dúvida legítima. Tá? Uma dúvida que o cara, quando está começando a estudar e ainda não testou as estratégias, não testou os sistemas operacionais, ele ainda precisa fazer os testes necessários para daí sim poder que, cara, isso aqui que eu estou fazendo realmente funciona ou não, isso aqui que eu estou fazendo não funciona. E aí, complementando isso, Luana, muitas das técnicas que estão escritas em livros americanos não funcionam no mercado brasileiro. E aí tu lê no livro, tu tenta aplicar aqui e não funciona. e E daí tu naquela pensa, época só o que tinha era isso, né? isso! E daí tu pensa, será que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo errado? E aí durante muito tempo eu achei que eu estava fazendo errado. Mas daí eu comecei a verificar, não, mas o livro está dizendo que é isso e eu fiz isso aqui, e não deu certo. E daí que eu comecei a fazer testes estatísticos. E quando tu começa a fazer testes estatísticos, tu começa a ver que pela falta de volume do mercado brasileiro, nosso mercado é completamente diferente do mercado americano. Completamente diferente do mercado americano. E o que funciona lá, não necessariamente funciona aqui. E aí tu tem que testar tudo na base de tentativa e erro, na base de testes estatísticos, essas coisas todas. Mano. E aí Tem foi um uma. último ponto que eu queria comentar contigo que é importante de ser mencionado, que é o seguinte. A sociedade hoje está vivenciando um momento muito complicado, na minha opinião, sabe, Luana? Por quê? Porque, basicamente, as pessoas de classe média, ou mesmo as pessoas de classe alta, tá? Elas precisam fazer um determinado esforço para realmente conseguirem atingir o seu sucesso. Tá? Mas o fato é que elas não têm sobre a sua cabeça uma espada que está lhe avisando, cara, se tu não fizer certo, se tu não for absolutamente impecável naquilo que tu está fazendo, eu vou te matar. Ao mesmo tempo que, hoje, no Brasil, na sociedade brasileira, nós temos pessoas que estão nitidamente alinhadas com o mau caminho,
traficantes, assaltantes, uma série de coisas. E estas pessoas alinhadas com o mau caminho, elas literalmente, elas têm só uma certeza: se eu não fizer isso, eu morro. Então, quando você tem uma diferença de vontade em dar certo, a vontade do cara classe média de dar certo não é igual à vontade do cara que simplesmente está alinhado com o mal de dar certo. Porque o cara que está alinhado com o mal de dar certo, se ele não der certo, ele morre. Então ele tem a vida dele em risco. É aquela visão dele de dar certo, né? Aquela visão Isso, a visão dele de dar certo. daquilo que ele precisa fazer para sobreviver. É muito mais... É uma força muito mais instintiva de sobrevivência. Exatamente, Luana. É uma força... E é como tu mencionaste, a natureza ela é cruel. Só que a natureza é cruel com quem está realmente nessa parte mais perigosa da sociedade, nessa parte mais, digamos assim, maligna da sociedade, entre aspas, tráfico de drogas, assaltos, essas coisas assim. Então, estas pessoas, elas acabam tendo um incentivo e uma vontade de fazer com que aquilo que elas estão fazendo dê certo, no caso, assaltar ou mesmo vender drogas, do que simplesmente um cara que queira fazer certo porque ele é classe média, classe alta. Exemplo, eu duvido muito que tu vá lá comprar drogas no traficante e quando você chega para comprar droga do traficante, o cara esteja assistindo televisão e te diga assim, espera um pouquinho, meu capítulo aqui está acabando. Agora tu pega um funcionário público, em que você vai no funcionário público e fala, cara, eu preciso que resolva isso para mim, e o cara vai estar assistindo a novela. Qual que vai ser a vontade que ele vai ter de parar de assistir a novela para te atender? Eu não estou falando mal de funcionários públicos, tem vários que executam bem suas atividades, mas o fato é o estímulo para fazer. E aí vem o ponto principal para um trader. Por isso que eu coloquei qual que é o objetivo que a gente tem que ter claro nessa vida. Galera, você tem que entender uma coisa, tá? Trade é luta. Trade não é brincadeirinha. Trade é um combate, onde o que está em risco é o teu dinheiro. Então, quando você entrar num trade, você tem que entrar com as maiores probabilidades de coisa dê certo pro teu lado. Tu tem que entrar com o melhor preparo possível, com os melhores armamentos, com os melhores óculos de luz noturna. Tu tem que entrar para derrubar, não é para ser derrubado. Tem uma frase do Capitão Nascimento que eu acho fantástica. Camisa preta, quando sobe no morro, é para deixar o corpo estendido, não é para morrer. Vocês têm que entender que vocês são BOP. Se tu não entrar com mentalidade de BOP, o mercado vai te trucidar vivo. Ele vai te engolir. Tu tem que ter gana nos olhos. E por isso que tu tem que estudar dia e noite, tu tem que queimar a tela, tu tem que queimar teus olhos, tu tem que estudar o que tu está fazendo, tu tem que planejar a tua operação, tu tem que botar o teu alvo, tu tem que botar teu stop, tu tem que seguir a risca, porque se tu não seguir a risca, é faca na caveira. Essa é a mentalidade que as pessoas preço não têm. alto. É um preço altíssimo no ano, as pessoas não têm essa mentalidade. Sabe por que não tem essa mentalidade? Porque grande parte das pessoas que estão operando hoje, estão operando assim, tá, mas se eu perder aqui, não tem problema, eu ganho meu dinheiro no outro trabalho, ou eventualmente meu pai está me sustentando. Então, assim, não existe... E talvez isso tenha sido um dos grandes drives, lá em 2008, quando eu parei com a plástica, foi um drive violento para que eu fizesse dinheiro no mercado, porque eu pensei, cara, eu tenho que fazer dinheiro. Não tenho mais outra alternativa. É isso e isso. Eu literalmente queimei as pontes que eu tinha e agora é daqui para frente, tem que dar certo. E isso é uma coisa fundamental para o trader, motivação. Motivação. Tem um documentário que vale a pena assistir, Luana, você deve ter visto, né? Sushi Trader, na Netflix. Sim. Tá? É um documentário fantástico. E aí é sobre um dos caras que é dono do restaurante 13 estrelas Michelin, no Japão. O cara é um disciplinado ao máximo de como fazer sushi. E aí o filho dele, o segundo filho, sabia que não ia herdar o restaurante. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu não vou herdar o restaurante, porque aqui no Japão quem herda o restaurante é o primogênito, então eu vou sair para fazer o restaurante meu. O que o pai disse para ele?
Pode sair, mas tu sabe que se tu sair, tu não volta para cá, né? Nunca mais. E daí o repórter olhou assim, mas o que tu achou quando teu pai disse isso? Ele falou assim, foi a melhor coisa que meu pai tinha me dito. Porque eu sabia que eu tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E hoje ele tem o segundo melhor restaurante do Japão, só perde meu pai. Mas enfim, faz parte. Né? Então, o trader tem que ter isso. O trader tem que ter realmente gana, guts, vontade de fazer acontecer. Resiliência. Vai tomar muita pancada. Aguentar frustração. Aguentar pressão. Tudo isso, né? Nossa, sensacional. Isso aqui tá muito mais que uma entrevista, tá uma aula inteira. E por falar em aula, Stormer, quando que começou? Você disse que foi lá desde 2002, mas quando começou essa parte Stormer educacional? E o e por que, assim, da onde que surgiu isso e por que levou adiante depois? Como é que foi essa parte educacional para você? Então, vamos lá. Basicamente, em 2002, algumas pessoas entraram em contato comigo por e-mail, dizendo assim, Stormer, tu podia tentar ensinar para gente como é que tu faz para olhar um gráfico, como é que tu faz para ler um gráfico, como é que tu, enfim, como é que tu pensa as coisas a respeito de mercado. E daí eu até comentei assim, cara, mas só uma opinião minha, só a forma com que eu leio, talvez não seja tão interessante, né? Talvez se a gente conseguisse uma outra opinião, e daí foi que eu acabei conhecendo o Leandro Ruschel na época, e a gente acabou, então, formando esses grupos de estudo. De fato, ficou mais interessante para mim, até, fazer isso. E aí eu vou ser bem verdadeiro aqui, tá, Luana? Eu acabei fazendo isso porque eu percebi que quanto mais eu ensinava, melhor eu operava. A arte de ensinar, tá, acaba levando uma pessoa íntegra a buscar pela excelência na execução do método. Tu não pode mais falar um método e usar outro. Tu não pode mais dizer que tu tem que fazer um controle de risco e não fazer um controle de risco. Então, quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. E isso me tornou um trader muito melhor. Muito, 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 muito melhor. Então, eu digo assim que as pessoas muitas vezes me agradecem. Stormer, obrigado por todo o conteúdo que tu apresenta de graça aqui no Stormer.oficial no YouTube. Obrigado pelo conteúdo que tu nos ensinou nesse treinamento aqui. Quando, na verdade, quem tem que estar agradecendo sou eu. Eu que tinha que estar dizendo, obrigado aí, galera, porque eu tive que ensinar vocês, eu tive que aprender muito mais, eu tive que estudar muito mais, eu tive que me dedicar muito mais. Então, existe um processo que se retroalimenta, na minha opinião, e muitas vezes, durante os treinamentos, Luana, alguns alunos vinham com perguntas que eu não sabia responder, e daí, naturalmente, essas perguntas eles citavam em mim ideias de como operar melhor, de como pensar melhor e de como trabalhar melhor. E aí eu voltava para casa pensando no avião. Tá, mas aquilo que aquele cara perguntou até que faz sentido. Quem sabe se eu modifico o modelo para isso, eu faço isso, aquilo, outro, eu vou ter que testar isso. Isso é uma coisa que eu sempre faço na minha vida, assim, sabe? Às vezes eu estou tomando banho, estou pensando no mercado, estou pensando numa estratégia, eu estou fazendo exercício, estou pensando numa estratégia. Eu uso esses momentos em que o corpo está fazendo alguma coisa para deixar o cérebro devaneando sobre táticas absolutamente loucas. E daqui a pouco, quando eu vou testar isso, entendeu? Então, é uma coisa que eu faço bastante. Então, esse ensinar me ajudou de sobremaneira. Até porque também tem o seguinte, quando tu começa a ter que ensinar uma coisa, tu tem que começar a montar uma didática. E quando tu monta a didática, tu começa a deixar o teu raciocínio mais claro, o teu processo decisório, que eu mencionei lá atrás, que é importante como rota de sucesso, ele tem que estar muito claro. Tu não pode chegar para o cara e falar... Tu tem que conseguir explicar para uma outra pessoa, né? Isso, tu não pode chegar para o cara e falar, eu vou comprar por aqui assim, porque aqui assim me parece um bom ponto de compra. O cara vai olhar para ti e falar assim, tá, mas como assim, cara? Me explica por que tu decidiu que aqui é um bom ponto de compra. Né? Então, quando tu tem que explicar, tu tem que definir melhor por que aquilo é um bom momento para você. Isso me ajudou muito, sabe, Luana? Muito mesmo. Bacana. E agora uma Inclusive, essa é uma coisa que vocês podem fazer com o pessoal de casa. Vocês podem, por exemplo, chegar para filhos de vocês, ou filhas de vocês, ou mesmo para a esposa de vocês, ou mesmo para o marido de vocês, e explicar, olha, eu vou mostrar aqui para vocês por que eu vou estar tomando as minhas compras e por que eu vou estar tomando as minhas vendas. E daí vocês podem me dizer
se vocês conseguiram entender ou não o meu processo decisório. E daí, se vocês conseguirem explicar para o familiar de vocês qual que vai ser o teu ponto de entrada, o teu stop, o teu alvo, e ele dizer assim, ok, eu entendi, parece que tem lógica. Cara, aí tu encontrou um modelo que é justificável. Exato, esse é um exercício muito bacana, né? Eu costumo dizer que todas as nossas ações no mercado financeiro, ela tem que ela tem que ter justificativa técnica, você tem que conseguir justificar. Se você não conseguir justificar, ou tá errado, ou provavelmente você está operando as suas emoções e não a técnica operacional, mas essa questão de justificar de forma clara é imprescindível para que você melhore nas suas operações. E Stormer, eu tô com uma curiosidade aqui, uma pulguinha atrás da orelha. Eu preciso te perguntar, você comentou que adorava a cirurgia, enfim, fechou a clínica, que se pudesse voltar, talvez não teria fechado, parado totalmente, e depois de 2018, 2008, depois que as coisas acalmaram, melhoraram, por que não voltou para a cirurgia? Vamos lá. Bom, primeiro, cirurgia, tá, como eu mencionei, ela é uma amante muito exigente. Tá? Ou seja, ela, assim como a aviação é uma outra amante absolutamente exigente. Eu posso dizer que, de fato, essas três profissões em si, elas são, tanto trading, quanto cirurgia, quanto aviação, elas são muito implacáveis com erros técnicos ou mesmo com displicência ao uso, digamos assim, dessa profissão. Tu não pode ser displicente sendo cirurgião, tu não pode ser displicente sendo piloto e nem tampouco ser displicente sendo trader. Né? São profissões muito exigentes. Eu até poderia ter voltado a operar depois. Só que o que acaba acontecendo? Já não sou mais guri. Já tenho 50 anos. Né? Então, uma cirurgia longa, por exemplo, uma redução de mama, leva umas 4 horas e meia, 4 horas para ser feito. É cansativo. Tá? Eu, para mim, fico cansado, ficar 4 horas de pé, fazendo força, pensando uma série de coisas. Não. Segundo, não é que nem andar de bicicleta, que uma vez tu tem aprendido, tu sabe fazer sempre. Eu acho que cirurgia é uma técnica que tu vai evoluindo com o tempo, e quanto mais tu vai operando, melhor tu fica. Até que chega um momento em que tu está no teu ápice, em que o teu desempenho físico começa a não ficar tão bom, tu não enxerga mais tão bem, teus olhos já não são mais tão precisos, tu começa a dar pontos um pouquinho mais desleixados, e aí a tua curva de desempenho começa a recuar. Então não faria mais sentido eu entrar num momento em que minha curva física está em decadência, e isso não seria benéfico para os meus pacientes, e apesar de ser algo que eu gostaria, eu acho que não seria justo com eles. O que não me impede, por exemplo, de eventualmente ir auxiliar algum amigo meu. Então, volta e meia, alguns amigos até me chamam para um auxílio eventual, que eu vou lá e participo como auxiliar. É bom que dá para matar a saudade. Exato, tu mata um pouquinho a saudade, o paciente está bem assessorado pelo colega, então fica gostoso, sim, sem dúvida. Que bacana. Mas não dá para fazer, por exemplo, aviação. Se tu for ser piloto, tu não pode querer pilotar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tu vai dar de cara no morro. Né? Porque a aviação é muito exigente também. E mesma coisa para trader. Tu não pode fazer um trade aqui, um trade lá, de forma disciplinada, indisciplinada, nas coxas. Não dá certo. Storm, eu acho que, assim, isso que você falou da questão da curva da performance, eu acho que, para quem é trader, pensando mais no day trader, eu penso da mesma maneira. Você tem uma curva em que você vai estudar, em que você vai melhorar sua performance, você vai estar muito bem, muito bem, muito bem. Vai chegar um certo momento em que você vai estar no seu ápice, e se você continuar a operar da mesma maneira, tá, você vai ter uma diminuição aí da performance. Por isso que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem em que momento dessa curva elas também estão, para saberem quando ir modificando também a sua forma de operar. Porque a gente bem sabe que, por exemplo, operar muitas horas por dia, fazer muitas operações, mesmo que tu tenha bons resultados com isso, no médio e no longo prazo, não é saudável. Eu acho que o ponto que tu colocaste ele é absolutamente verdadeiro, Luana, mas a gente tem que colocar uma outra questão ainda, que é importante também. Talvez um dos maiores erros que eu tenha cometido na minha vida no início foi não ter um objetivo claro de longo prazo. Eu foquei muito no curtíssimo prazo.
eu não montei um plano de longo prazo, e dessa forma, então, o resultado que eu tive acabou sendo a soma de sucessivos pequenos sucessos de pequeno prazo, mas sim um objetivo maior. E aí, isso que você tocou é um ponto absolutamente verdadeiro. Vocês que estão nos ouvindo em casa, vocês têm que ter um número mágico. Quanto dinheiro vocês querem retirar do mercado financeiro para que vocês se aposentem e nunca mais olhem o mercado financeiro? Qual que é o teu número? Quantos milhões? Quantos mil reais? Quando chegar nesse número, desliga o computador e nunca mais opera. Por que isso? Porque, basicamente, as técnicas e as táticas e as estratégias, em todo momento, o mercado vai absorver depois de algum tempo. Então, tu pode estar utilizando uma técnica hoje que daqui a 3 anos pare de funcionar. E se você continuar operando essa técnica daqui a 3 anos, você vai perder todo o dinheiro que você fez nos 3 anos de trabalho que você construiu. E aí, é aquela situação, né? Pô, o cara estava indo tão bem e aí ele não percebeu que o mercado mudou, que o mercado se adaptou ao modelo dele e ele perdeu todo o dinheiro que ele fez. Então, vocês têm que ter um alvo, uma meta, e quando chegar nesse alvo, quando chegar nessa meta, desliga, para, não opera mais. A não ser que esteja a fim de aprender uma outra forma de operar, modificar o seu estilo, trabalhar de novo todas as coisas, operar com menos dinheiro no início para poder ganhar confiança nesse novo modelo, para daí poder ver se ele está alinhado com a forma como o mercado está trabalhando e daí vale a pena. De uma maneira geral, essa seria uma recomendação que eu coloco para os amigos, porque assim, ó, as pessoas acham que dá para operar para o resto da vida. Cara, tem sempre um momento que a melhor hora que tem a fazer é pegar tuas fichas da mesa e ir embora. E o truque de viver bem a vida é você saber exatamente a hora de essas são as fichas que eu fiz, vou pegar essas fichas. Tchau, pessoal. Até mais. E a pergunta agora, e a pergunta agora que eu aposto que o pessoal de casa tá na cabeça, e eu também tô na cabeça e vou fazer ela é: tá perto, falta muito ou já chegou nesse número? Não, olha só. O meu plano é um pouquinho diferente. Tá? O meu plano, basicamente, era o seguinte: eu tenho um número de quanto dinheiro eu vou conseguir doar para 3 instituições beneficentes que trabalham aqui no Rio Grande do Sul, as quais eu gosto bastante. Então, 10% do que eu faço no mercado financeiro nos meses, eu entrego de doação para essas empresas beneficentes. Eu tenho um número, tá, de quanto dinheiro que eu quero doar para eles. Quando eu chegar nesse número, aí sim eu posso dizer, está cumprida a missão, e aí eu posso parar completamente. Eu estava muito perto deste número no início do ano passado, tá? E aí eu fiz uma dormida no ponto, né? E agora eu tive que passar um ano recuperando e agora novamente estou próximo desse número sim, Luana. Então, muito provavelmente, eu já tenho inclusive qual que vai ser o lugar que eu vou me aposentar, né? Que vai ser, eu quero ir para Portugal, tem uma cidade que eu gosto muito lá, que é Porto, né? Na verdade, eu gosto de Gaia, que é na frente de Porto, né? Que tu consegue ter a vista do Douro. Então, assim, já estou programando ali me aposentada, eu vou poder tomar meu bom vinhozinho do Porto, vendo o pôr do sol em cima do Douro, que é uma vista absolutamente... Tô até imaginando, já visualizei aqui. É uma vista absolutamente impecável. E vai continuar ensinando? Isso agora todo mundo está se perguntando. Eu acho que não, tá? Te sendo bem franco, e vou dizer por quê, tá? Eu acho que eu só consigo ensinar aquilo que eu pratico, tá? Eu não consigo ensinar uma pessoa se eu não estou praticando aquilo. Eu só consigo ensinar aquilo que eu acredito, aquilo que eu já testei, aquilo que eu vi, que eu sei que funciona para mim, né? Então, provavelmente, quando eu parar de operar o meu dinheiro próprio, eu também irei parar de ensinar como é que eu faço, porque eu não vou estar mais fazendo, né? Mas isso vai ser uma decisão que eu vou deixar para quando chegar esse momento, e aí eu posso refletir a respeito, assim, né? Talvez
É óbvio que também não dá para parar e ficar sem fazer nada na vida, né? Talvez eu fique fazendo algumas outras coisas, possa escrever alguns livros a mais, possa eventualmente... Mas é que dentro do meu projeto, tá? Eu tenho um outro projeto que eu quero comprar uma vinícola lá em Portugal e eu quero começar a fazer vinho, porque eu gosto de vinho. Então, assim, tem muitas coisas na vida para fazer. Vamos mudar de trade. A gente vai mudar, vai continuar fazendo trade, mas talvez numa área diferente. Isso, tem muitas coisas boas. Eu acho que o ponto é, Luana, e a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas, tá? Tem muitas coisas boas para a gente fazer na vida, tá? A gente não tem por obrigação fazer uma única coisa na vida para o resto da existência. Antigamente, as pessoas acreditavam que o cara tinha iniciado uma carreira, tinha que seguir naquela carreira para o resto da vida. Cara, não é mais assim. Tá? A gente pode e deve viver várias vidas dentro de uma única vida. Tá? Então, eu tive minha vida de piloto, eu tive minha vida de médico, eu tive minha vida de trader, daqui a pouco eu vou fazer uma outra vida em alguma outra coisa, porque eu quero experimentar aquela outra coisa, eu quero vivenciar aquela outra coisa, para que quando eu possa chegar lá no final da minha vida, eu possa dizer o seguinte, ok, vivi legal, fui feliz, as pessoas que conviveram em volta de mim também foram felizes, valeu a pena. Sensacional, Stormer, sensacional. Bom, a gente já passou aqui de 1 hora, para a gente ir encerrando, dentro do quadro de entrevista, dentro do Book Aberto, a gente tem um quadro final que se chama Segue o Fluxo, que é um responda rápido. Tem que ser aquela coisa, sem pestanejar, a primeira coisa que vier na mente, beleza? Bora? Sem pestanejar. Sem pestanejar. Primeira coisa, não, né? Não tem certo e errado, é aquilo que vier. Mercado financeiro, para mim, é... o meio de fazer a vida. Day trade significa... tosar porco. Muito trabalho, pouco lucro. O plano de trade. Um plano de trade, aquele que me dê... o plano de trade é o trade mais confortável, objetivo, simples, possível, que tenha o stop mais curto e o alvo mais longo plausível. Disciplina, para mim, é? Disciplina, para mim, é conseguir fazer aquilo que você se impôs como condição sine qua non de fazer o certo. Consistência significa? Essa pergunta é difícil. Porque a consistência eu entendo que é um processo que está sempre em construção. Tá? A consistência é basicamente você poder acordar todos os dias e dizer para si mesmo, olhando no espelho, eu fiz o melhor de mim mesmo hoje. E eu fiz tudo que eu podia dentro das condições do que eu sabia, do que eu queria, como eu tinha planejado. Isso para mim é consistência. É ser consistente com o desejo de sempre fazer o melhor. Se eu bato a meta? Eu bato a meta, eu desligo o computador e pronto, acabou. Eu não vou dobrar a meta, porque quando eu tento dobrar a meta, geralmente eu devolvo a meta. E se eu tomo um stop? Se eu tomo stop, faz parte do jogo, faz parte da existência, né? É uma coisa que eu aprendi na medicina, a gente não consegue salvar todos os pacientes, por melhor que seja a tua técnica. Tu pode operar o cara da maneira mais impecável possível e ele falecer na tua frente, sem ter feito absolutamente nada de errado. E tu não pode olhar para si mesmo e dizer assim, o que eu fiz de errado? Não fiz nada de errado, cara. O cara morreu porque teve um infarto no miocárdio e faleceu, ponto. Por que deu esse stop? Porque o cara tinha que morrer. Faz parte. Um livro agora. Um livro? Que pergunta. Mas eu diria que esse aqui, ó, um livro que me ajuda muito a vida. Zen. A arte de viver com simplicidade, sem práticas para uma vida feliz. Sensacional. Um filme. Um filme, Guerra nas Estrelas. Eu sou a geração Guerra nas Estrelas. O que eu posso fazer? Ótimo, tá ótimo. Meu ídolo. Meu ídolo. Michael Jordan. Não, meu pai. Meu pai é meu ídolo. Meu pai é meu ídolo, sem dúvida. Imaginei que seria essa a resposta. Meu pai é meu ídolo. Meu final de semana perfeito é? Com a minha filha. Com a minha filha, final de semana perfeito. Absolutamente, em qualquer lugar. Um defeito. Vamos pensar em um defeito que eu tenha. Eu não sou o cara mais organizado no mundo nas minhas coisas pessoais. Eu sou organizado profissionalmente, mas não sou organizado
Na minha roupa, na minha casa, nas minhas coisas. Eu podia ser mais perfeccionista nisso. Uma qualidade. Uma qualidade, eu sou um cara resiliente. Tu pode me dar um monte de porrada e eu vou continuar de pé, sempre. E agora, qual é o legado que você quer deixar para as outras pessoas? Eu acho que o legado principal é que as pessoas têm que ter um propósito. As pessoas têm que criar o seu propósito de vida. Tá? No momento que tu cria o teu propósito de vida, aquilo vai te dar a força necessária para você buscar aquilo que você entende como seu objetivo principal de por que vale a pena vir para o mundo. Né? Então, a minha ideia é sempre tentar despertar nas pessoas o propósito delas. Para que tu veio para cá? O que tu quer fazer aqui? O que tu quer? Quando tu chegares e estiver perto do teu leito de morte, tu poder dizer, eu fiz o que eu queria fazer. Sensacional, Stormer. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Esse bate-papo foi de altíssimo nível, foi muito legal. Passou voando. Olha, eu acho que a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas conversando. Claro que, como sendo uma sexta-feira, ia ser bom se a gente tivesse uma taça de vinho, e aí ia ser melhor ainda, né? É Mas verdade, sem esse dúvida. bate-papo foi incrível. Eu te agradeço imensamente. Pessoal de casa, vale. Quem ainda não deu o like, já sabe, dá o like aqui nesse vídeo. Aproveita depois, manda para todos os seus amigos, porque esse vídeo não é só uma entrevista, é uma aula inteira, uma experiência de vida, muitas e muitas lições. Eu só tenho a te agradecer imensamente, Stormer. A felicidade foi minha, Luana. Na verdade, eu acabo falando demais, né? Eu sou um cara que falo, e talvez esse seja até um defeito meu, falo demais. Olha, eu acho que não. Por mim, a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui, que essa Foi entrevista legal, ia foi ficar legal. sensacional. Te agradeço muito o convite. É sempre um prazer poder apresentar as coisas que funcionaram para mim, as coisas que não funcionaram para mim também na vida, para que isso consiga encurtar o caminho do sucesso das pessoas. Esse é o meu propósito principal. E galera de casa, vocês já sabem que eu vejo vocês também no próximo vídeo.